começando mais um programa em parceria com o site Depois dos 15. E se você tá me vendo aqui no site da Bru, clica aqui e se inscreve no Dani Nossi no meu canal. Se você tá me vendo aqui no Dani Nossi, clica aqui e se inscreve no Depois dos 15, que é o canal da Bru. Continuando a nossa série de verão aqui em Ubatuba, no restaurante Canelle. E hoje eu vou fazer pra vocês uma deliciosa tuile de coco que a gente vai colocar por cima de um creme de papaya com cassis. Nada mais é do que um biscoitinho crocante, e sim, é um biscoito porque não tem recheio, né, amor? Exatamente. Então, já que não tem recheio, é um biscoito. Mas sabia que estão falando que em Pernambuco é de fato, todo mundo no norte e no nordeste, o biscoito é o recheado, é o doce. Biscoito é sempre doce, Biscoito bolacha é doce, sempre salgado. Bolacha salgado. Bom, a gente fica aí nessa dúvida, mas a tuile é um biscoito e é um biscoitinho bem crocante, super gostoso. E hoje a gente vai fazer uma tuile de coco, que ela ainda é saborizada com coco. Eu amo coco, vocês sabem quanto eu amo coco. Pra mim é assim, coco e doce de leite. Qualquer coisa com coco e doce de leite. Sorvete de coco com doce de leite. Nossa! Não combina, não faz fama claro esses que dois. combina, eu tenho certeza. Olha lá, Nicolão. Não faz certo. Combina o sorvete de coco Dá com doce de ruim, leite. dá ruim. É que o Paulo não gosta de coco. Eu adoro coco. De onde você tirou essa ideia que Você não gosta toda de vez que coco? você faz um negócio de coco, você fala, coco. E a tuile, ela quer dizer telha, porque ela fica num formatinho de telha. Então, quando ela sair do forno quentinha, a gente vai colocar em cima do nosso rolinho, aquele rolo de abrir massa, ou pode ser uma garrafa de cerveja, alguma coisa que você tem em casa. E daí, ela seca nesse formatinho e fica no formato de uma telhinha, assim, uma barquinha. É um taco francês. De 140 gramas de açúcar impalpável, precisa ser o impalpável porque ele tem um pouquinho de amido, que eu vou misturar com 3 claras, uma colher de sopa de extrato de baunilha, uma colher de sopa de mel para dar um gostinho a mais e uma pitadinha de sal. Misturo tudo e aí a gente continua com os outros ingredientes. Depois de misturar a primeira parte, eu vou acrescentar 100 gramas de coco ralado desidratado, 20 gramas de farinha e 100 gramas de manteiga derretida ou em temperatura ambiente. Ela precisa estar bem macia para você conseguir misturar bem. Hey, hey! I laid out on the roof today. It's looking pretty special from the place I lay. The haze to buzz up the town below. Oh, oh, oh. Com a minha massinha da tuile descansada, eu vou colocar um pouquinho da massa, assim, uma colherzinha, menos de uma colherzinha de sopa, em cima do silpá e vou empurrar assim, abrindo a massa em formatos de círculo. Ela vai ficar mais ou menos uma bolachinha desse tamanho, com a massa bem fininha. Não pode ficar muito grossa, senão ela não fica muito crocante e não fica tão delicada. Ela tem que ficar bem fininha. E assim que eu abrir vários desses círculozinhos em torno do meu silpá, eu levo para assar a 180 graus por 7 minutos ou até que a bordinha esteja completamente dourada. Ela não precisa ficar dourada por dentro, só a bordinha precisa estar dourada. Aí eu tiro do silpá, coloco em cima de um rolo de macarrão ou em cima de uma garrafa para dar aquele formatinho de telha e deixo ela esfriar em cima disso para ela tomar forma e ficar bem crocante. Uma boa dica é quando você já tiver espalhado um pouquinho a tuile por cima do silpá, você molha o seu dedinho na água e depois você continua espalhando porque o seu dedo não gruda na tuile e você consegue daí deixar ela um pouco maior e mais fininha. Quem não tem silpá pode fazer direto numa forma antiaderente. Com as minhas tuiles prontas, agora eu vou fazer o meu creme de papaya. Para o meu creme de papaya, eu vou precisar de um mamãozinho papaya sem a semente, 250 gramas de sorvete de creme, que eu vou bater tudo no liquidificador. Assim que ele ficar pronto, eu coloco o meu licor de cassis por cima e uma tuile para decorar e dar aquela crocância bem gostosa necessária a toda a sobremesa. Remember when we sat in your car and you told me all about the stars and how you
through, and you would try to get the tune, but you'd never really heard it anyway. You told me about the only one. Bom, e esse foi o meu creme de papaya e a minha tuile de coco. Tá uma delícia, super crocante. A tuile dá uma crocância pro creme de papaya que é inesperado, vale a pena fazer em casa. Quando você fizer, você posta lá no Instagram com a hashtag ICKFD. Aproveita pra me seguir, o meu é @ICouldKillForDessert. E me segue no Twitter também, que o meu é @ICKFD. Nos vemos no próximo programa com mais uma receita deliciosa. Amo vocês, beijo, tchau!